O impossível tá acontecendo. O 3i Atlas começa 2026 mostrando seu poder e fazendo coisas, Cris, que um cometa não deveria fazer. E, assim, conforme o tempo vai passando, o natural, para um objeto natural, ele acabar apresentando, quanto mais a gente conhece ele, mais a gente percebe que as coisas dele são naturais, não é? Estão se encaixando. Aí que tá. Quanto mais a gente conhece sobre esse objeto, sobre esse visitante interestelar chamado 3i Atlas, mais a gente percebe que isso não é natural, que isso tem coisas anômalas e que objetos naturais não deveriam fazer. E muita gente por aí tá falando a mesma coisa, viu? Agora muita gente já tá mudando bastante a ideia. Mudando bastante. A gente já começa aqui, inclusive, com uma nova imagem feita pelo telescópio espacial Hubble, mas não era bom avisar antes o pessoal? Preparem o paninho. Preparem seus paninhos. Preparem seus paninhos, porque dessa vez, pessoal, a gente tem uma das maiores anomalias do visitante interestelar 3i Atlas, que acabam de ser reveladas. A gente já começa o ano de 2026 como, Cris? Com a tela de vocês quente, pegando fogo. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas. Já para começar, essa imagem magnífica que foi feita pelo Mitsunoi Tsumura do 3i Atlas. Essa é do dia 26 de dezembro. Eu acabei acho que não mostrando, então estou mostrando para vocês aqui agora. Lembrando, essa estrutura aqui não é cauda de cometa, é um jato para frente. Mas é a partir dessa imagem aqui do Hubble que a gente teve uma das maiores anomalias acontecendo nesse momento. Olha, que não faltam anomalias nisso. E eu acho até que o Atlas, ele parece um castigo para passapanista. Vai apresentando cada vez uma coisa mais esquisita. E aí, deixando as pessoas sem palavras, sem resposta. E os passapanistas dão uma volta para tentar explicar um monte de coisa esquisita. E aí ele vem e toma outra. Toma mais essa cartinha aqui. Ainda. Mais estranha ainda. Ah, é? Você tá querendo explicar isso como natural? Toma mais uma aqui. Explica isso agora como natural. Toma isso aqui, explica isso aqui como uma coisa natural, porque isso acaba de sair. Jatos simétricos ao redor do 3i Atlas, tá? Breaking news total. Jatos simétricos ao redor do 3i Atlas. Simétricos, Cris, quer dizer iguaizinhos. Numa simetria que cometa não deveria fazer. Pra gente ter uma ideia, se a gente for pegar aqui o núcleo do 3i Atlas, tá? Se a gente for pegar aqui todo ao redor dele, a circunferência dele, a gente tem 360 graus, que é a circunferência. Se você pegar 3 jatos e dividir eles de forma perfeita, daria 120 graus de diferença entre cada um deles. Ou seja, entre um e outro aqui a gente teria 120, aqui mais 120 graus, aqui mais 120 graus. Na natureza a gente não costuma encontrar isso em cometas, mas no 3i Atlas, estranhamente a gente encontra 3 jatos simétricos separados de forma perfeita um do outro. Mas calma que isso não é o mais estranho não, tá? Eu tive um insight aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque isso não é o mais estranho. Sem contar com o alinhamento do eixo de rotação, que esse objeto ele tem o eixo de rotação apontado para o Sol, com um jato na direção do Sol. Uma frente. Cris, na verdade, vamos falar a real, só chamam o 3i Atlas de cometa. Por quê? Porque tem algo saindo dele. E porque decidiram dar o nome dele com nomenclatura de cometa, que é C/, isso é para cometa. Você dá esse prefixo para cometa, tá? Então, só por isso chamam esse objeto de cometa. Para vocês terem uma ideia, é a mesma coisa, já que a gente está aí no primeiro vídeo de 2026, é a mesma coisa que chamar fogos de artifício de relâmpago. Simplesmente porque são flashes no céu. Brilha no céu. Brilha no céu, logo é algo natural. Então é relâmpago. São relâmpagos. É relâmpago. Tá tendo alguma tempestade. Ah, não, mas não tá tendo tempestade. Mas pode ter relâmpago sem tempestade. Sem ter tempestade. Estão chamando isso aí você dá de relâmpago. Aí você dá toda uma volta, rebola pra conseguir dizer. Rebola pra conseguir explicar. Sem tempestade. Exatamente. Mas aí o Atlas vem e joga outra cartinha na mesa. Pá. É a mesma coisa. Ele truca. Estão chamando. Ele tá trucando. Estão chamando isso de cometa pelo simples fato de que sai coisas dele. Só que assim como os flashes de fogos de artifício,
eles têm uma natureza completamente diferente, porque isso foi fabricado, tá? Isso aqui não é fabricado, isso aqui é uma ocorrência natural. Isso é fabricado. Da mesma forma que estão chamando isso de cometa pelo simples fato de sair coisas dele. Só que elas saem de uma forma completamente de como a gente vê em cometas. Então não, isso não é um cometa. Assim como os flashes dos fogos de artifício são diferentes dos flashes dos raios, as coisas que saem do 3 Atlas saem de forma diferente e não são esperadas para um cometa. Sabe aonde também tem uma animaçãozinha de fogos de artifício? Aonde? Quando dá o like. Opa, quando dá o like, eu tô sentindo agora, quem estiver curtindo esse vídeo, não esquece, taca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vira membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e dá aquela força pro canal, vai ter o nominho passando aí e deixando o nosso coraçãozinho ultra, hiper, mega feliz. E deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês estão achando dessas novas descobertas do 3 Atlas e o que vocês esperam para 2026, principalmente sobre o 3 Atlas, porque cada vez mais a gente parece estar olhando para um objeto artificial. Cada vez mais a gente olha para isso e tem cada vez mais certeza de que não, isso não é uma coisa natural, isso não é simplesmente uma rocha que foi lançada de outra estrela. A sua notinha na escala Loeb continua lá no... Quanto que você tá? No 7.99999, alguma coisa assim? Olha... atualização de começo de ano, hein? Eu acho que eu tô prestes a mudar. Inclusive, eu digo mais. Você tá querendo tirar esse 000 Eu tô querendo tirar isso e eu digo mais. E eu acho... Ah, o Avi Loeb te falou alguma coisa? Não, pessoal. Isso é palpite meu. Eu acho que o Avi Loeb está prestes... Avi Loeb, cientista de Harvard, está prestes a alterar a nota dele na escala Loeb para mais. Ele vai subir, ou seja, colocando o 3 Atlas como possivelmente, de fato, algo artificial confirmado por um cientista renomado. Agora, a notícia que você tem que estar no 4. Mas isso? eu acho, pessoal, ó, vamos ver se eu tô certo? Vamos aguardar aí os próximos dias. Eu diria que talvez menos de um mês, tá? Talvez antes de fevereiro. Eu acho que o Dr. Avi Loeb vai subir a nota dele, no mínimo para 6. Essa é a minha opinião, esse é meu palpite. Não matem um palpiteiro. Ah, Richard, por que você acha isso? Por quê? Que isso vai acontecer? Lembra que eu sempre disse? Eu sempre falei, pessoal, o segredo do 3 Atlas está no jato pra frente. O segredo do 3 Atlas está no jato pra frente. E o Avi Loeb, ele fez uma análise, porque isso aqui é o quê? Isso aqui é a imagem do Hubble, tá? Basicamente é o quê? A imagem do Hubble com filtro secanina, Larson secanina, que você consegue detectar estruturas que são muito fraquinhas, que você não consegue pegar assim de cara, tá? Aí você consegue com esse filtro detectar essas estruturas. Então, em primeiro lugar, a gente detecta 3 jatos simétricos. Ah, e esse maior aqui é na direção do Sol, tá? A gente tem aqui uma outra imagem também mostrando a mesma coisa. Aquele maior não é a cauda, bom falar, porque olhando assim a gente até confunde. Esse é o jato pra frente, esse grandão ali. Olha que coisa... Isso é a coisa mais esquisita que eu já vi. Agora, uma coisa muito importante. O Avi Loeb, ele fez um cálculo, tá? Porque assim, a física, ela é a mesma em qualquer lugar do universo. Ela é a mesma. A não ser quando você fala de buracos negros, coisas assim muito extremas, que aí a física ela pode ficar um pouco estranha. Mas ainda assim é algo que se espera do que foi previsto, tá? Mas, ok, podem existir algumas exceções em eventos muito extremos, tipo um buraco negro, por exemplo. Agora, não em um cometa, tá? Então, por que o segredo tá nesse jato pra frente? Por quê, Richard? Porque o negócio é o seguinte, esse jato pra frente, gases na direção do Sol, se você tem, ok, tem esse jato grandão pra frente, né, que é esse aqui, ó, olha lá, ó, vamos abrir aqui numa nova aba, aqui a gente tem esse jato que é pra frente, na direção do Sol no caso, não é uma cauda de cometa, como muitos passaram essa fake news pra vocês, querendo dizer assim, olha, eu sou um divulgador científico e vou falar que isso aqui é só uma questão de ponto de vista. Isso foi uma vergonha. Foi uma vergonha, paninho aí, ó, pra passar, tá? E vocês vão precisar de mais paninho pra passar. Não. Aqui no canal Galeria do Meteorito a gente não usa pano pra passar pra nada. Parece que cada vez que o Atlas aparece, ele aparece com um truco novo. É. Ele vem truca de novo. Truca de novo, viaja pano. Agora, o Avi Loeb, ele fez uma coisa importante. Ok. Existe esse jato na direção do Sol, tá? E sendo um cometa,
esse jato ele só pode ter poeira além de 5 km. Ou seja, se você pegar aqui o núcleo desse objeto, que parece ter em torno de 1 km, e você fazer aqui a distância que esse jato vai para frente, ele, com poeira, ele pode passar de 5.000 km, mas com gases ele não pode passar, não pode ter uma extensão maior do que 5 km. Não pode. Por quê? Porque a física mostra que isso é impossível. Um jato normal de gases cometários na direção do Sol, ele não consegue vencer o vento solar além de 5.000 km. Isso não pode acontecer de forma alguma. O jato do Trace Atlas, ele chega a cerca de 400.000 km. 400.000 km. Ou seja, se for de gases, isso é 80 vezes mais distante do que gases cometários conseguiriam chegar. O que poderia chegar sendo gases nessa distância então? Jatos artificiais. Só eles conseguiriam vencer o vento solar e se estender por tanto. Mas, aí você me diz, Richard, então isso aqui pode ser só poeira. E essa é a explicação dos cientistas, de que esse jato para frente, ele é composto por poeira, puramente poeira, tá? E poeira sendo emitida de uma forma bem estranha, um tamanho específico de poeira, que de acordo com os cálculos científicos, poderia se estender por mais de 5.000 quilômetros. Tentar entender. Então o jato para frente seria poeira. Tem que ser, não é que ele seria, ele tem que ser poeira para isso ter uma chance de ter uma explicação natural. Como é que você joga poeira contra o Sol dessa forma? Aí que tá, calma, já Porque seria o Sol, estranho. pensa assim, o Sol ele funciona que nem um ventilador, não é nem um ventilador, ele funciona como uma turbina. Aliás, é 500 trilhões de vezes mais que isso. Imagina você na frente tentando soprar fumaça pra frente do ventilador, você não consegue. Imagina o Sol. Só que aí que tá, imagina que você consiga soprar grãos de arroz na direção do ventilador. Talvez você até consiga, mas a fumaça mesmo não. A fumaça, o ventilador ele sopra pra direção que tá indo o vento dele. Da mesma forma que o Trace Atlas, ou seja, aqui a gente está olhando para uma coisa que tem que ser poeira. Isso aqui não pode ter gás, principalmente o CO2, que é o dióxido de carbono. Gases como o CO2, eles vindo na direção do Sol, eles não conseguiriam passar aqui de 5.000 km, ou seja, deveria ser bem pequenininho aqui, porque o vento solar ele é muito mais forte. Ele não deixaria nenhum gás se estender por mais de 5.000 km. Ou seja, se tiver gás além de 5.000 km, se a gente perceber que isso aqui tudo tem gás, isso seria uma assinatura tecnológica de propulsão. Richard, cadê esses dados? É nisso que o Avi Loeb está falando. Se isso for comprovado, isso então basicamente é algo não natural. Pode ser uma nave alienígena, por exemplo, mas não é um objeto natural. Mas, Cris, eu vou mais longe. E se a gente já tivesse esses dados? Provavelmente já tem. E se a gente já tivesse provavelmente esses a gente já dados? Nem que aí seja que escondido tá, em algum lugar. Aí que tá. Como vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Lembra disso aqui? Que foi o James Webb que fez? O James Webb, ele tem um poder muito grande de fazer uma análise espectroscópica, ou seja, conseguir detectar pela luz, tá? Aqui no caso pelo infravermelho dele, ele consegue detectar quais são os elementos daquilo que ele está observando. Assim que ele faz análise, por exemplo, de elementos que podem ter em exoplanetas, em planetas que estão orbitando outras estrelas e tudo mais. Pela luz a gente consegue saber se é gás, se é poeira. Isso. E isso aqui, curiosamente, representa o CO2, ou seja, o dióxido de carbono do Trace Atlas. Detalhe que esse maior aqui é na direção do Sol, tá? Detalhe que curioso, parece passar de 5.000 quilômetros, não é mesmo, Cris? Então é gás. Parece passar, então peraí, tem gás. Passando de 5.000? Pela física isso não seria possível. Mas, Cris, Cris, aí você pega e fala assim, o Richard tá pegando só pelo visual. Está apelando. Está apelando. Tem que ter algum estudo. Como vocês sabem, quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, tá aqui. Um estudo que pegaram esses dados do James Webb. Esse estudo, tudo que eu mostro aqui de estudo científico, eu deixo aqui na descrição para vocês irem lá e quem quiser se aprofundar ainda mais, tá? Pra não dizer que eu tô tirando da cachola aqui, tá? Esse estudo científico de 11 de setembro de 2025 pegou esses dados do James Webb, que detectou ali o CO2.
inclusive muito na direção do Sol. E aqui parece passar de 5 km na direção de 5.000 km. Que estranho. Só que a gente vai além. Tem um outro observatório que também faz a mesma coisa, só que ele tem um campo de visão mais abrangente, ou seja, ele consegue ver ainda mais longe, que é o Sphere-X. O Sphere-X, ele também, em agosto de 2025, fez uma análise de espectroscopia no infravermelho e também achou CO2 se estendendo. Pasmem. Não, eu não vou falar. Por 5.000. Eu vou mostrar. Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Ó, Ctrl F. 348, o que significa isso? Olha que estranho. Em contraste, uma brilhante coma de CO2, ou seja, dióxido de carbono. Que é um gás. Isso, sai do fluxo ali da região central do objeto e se estende a pelo menos 30 pixels, o que significa uma extensão de... Lembra que não pode passar de 5 Pode passar mil? de 5.000. 348 mil, que tal? Nossa, eu não falo que o Atlas ele truca tudo, porque podia ser 6, podia ser 7. Não, é 300 e tralalá. Me explica isso então. Pela física, pela matemática, não existe explicação. Olha, eu vou dizer, você vai causar uma crise no setor têxtil, porque haja pano para passar. Haja pano para passar. 2026, eu não esperava, assim como eu não esperava como que seria o último vídeo de 2025. Para quem não viu, pessoal, foi inesperável e foi inacreditável. Eu vou deixar no card aqui em cima. Eu também não esperaria que logo no primeiro vídeo do ano de 2026, estou até de branco aqui, trajado para o ano novo aqui, para representar esse primeiro vídeo de 2026, eu não imaginaria que a gente já teria uma coisa tão pesada a favor do 3i Atlas, sendo um objeto não natural. Não, a essa altura as telas por aí devem estar derretendo já. Não, porque a gente pensa assim, não pode ter acontecido nada mais estranho, mas parece que ele dobra a aposta. Ele dobra a aposta. E aí que tá. Sendo esse objeto, então, um objeto não natural, ele fez um rasante bem aqui onde é a órbita da Terra, que a Terra vai passar por lá, sabe quando? Em abril. Então, se esse objeto ele não é natural, e a gente já tem basicamente certeza disso, tá? Basicamente já se tem certeza disso, de que isso não é um objeto, não é que ele não é cometa, ele parece não ser natural de fato. Então, se ele é um artefato alienígena, talvez uma nave alienígena mesmo, tá? Se ele é, será que ele tem intenção de deixar alguma coisa aqui pro nosso planeta? Se ele tiver, porque pode também ser, Cris, uma nave alienígena que não tem interesse nenhum de nada com a gente. E de acordo com aquele outro vídeo, até foi. Lembra que no outro vídeo a gente comentou que teria uma suposta mensagem, que um whistleblower lá, um informante falou, que era, como é que é? Não estamos falando com vocês. A mensagem seria em código Morse, não estamos falando com vocês, quando tentaram mandar uma mensagem. Pra quem não viu esse vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Então. E, curiosamente, o 3i Atlas tá indo pra de onde veio essa suposta mensagem, tá? Ou seja, pode ser que ele nem tenha interesse na humanidade nem no planeta Terra. Pode ser também. Tomara. Mas, se ele tiver, a Terra vai passar pelo local onde ele poderia ter deixado presentes inesperados para a Terra. Sondas, satélites ou algo assim. Ou qualquer coisa. Em abril de 2026. E um mês antes, em março de 2026, daqui a pouco já, ele vai fazer o seu rasante com Júpiter. O que pode acontecer com esse objeto? Porque cada vez fica mais fácil da gente imaginar esse objeto, que todo mundo está falando, é só um cometa, tá cada vez mais fácil imaginar isso fazendo uma parada no céu do nada quando estiver chegando perto de Júpiter. Não seria uma grande surpresa. Apesar que claro, seria apoteótico, seria uma coisa absurda. Apesar. Mas não seria uma grande surpresa, Cris. Porque eu tô vendo muita gente por aí que tava passando pano, já tá mudando de ideia, viu? Já estão falando que não é só um cometa. Parece que o pano tá acabando, pelo menos para uma parte das pessoas aí que passavam pano. Sim. Agora, já pensou se esse troço para mesmo lá pro lado de Ganymedes? Não, seria... Lembrando que Ganymedes foi de onde saiu esse sinal estranho que a gente comentou. Sim. A gente escolheria para fazer colônia. Se a gente quiser... Não, vamos escolher um lugar onde a gente pode ter, inclusive, água. Que é uma lua. Que é um mundo, vai. Um mundo. Um mundo. Você escolhe um lugar para você conseguir extrair água à vontade, que tem proteção de campo magnético e tudo mais. E se você não quer se meter com a Terra, porque a Terra aqui é meio barra pesada.
Ah, Pedro, eu gostei dessa. Você escolheria Ganymedes, tá? Porque é a única lua do sistema solar que não só tem uma abundância absurda de água salgada, de oceanos de água salgada escondidos embaixo da crosta de gelo de lá, mas também tem campo magnético para proteger contra o vento solar e a radiação solar. Então, você está num local perfeito, onde você tem proteção, onde você tem elementos como água em abundância. E contra a própria radiação de Júpiter também. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, cada vez mais a gente está olhando para esse visitante interestelar chamado 3I Atlas e olhando para ele como de fato sendo uma nave alienígena ou como sendo algo não natural. Então, talvez vamos lá, você começa o ano, já todo mundo começa fazendo planos. Sim. E você já começa aí com seus prognósticos. Você acha que o Aviloib, então, vai mudar a nota dele logo, logo? Ó, meu palpite, não matem o palpiteiro. Na minha opinião, agora ainda em janeiro de 2026, o Aviloib, na minha opinião, tá? Depois vão pegar corte aí. Ah, o Richard tá falando que eu... Não, isso é uma opinião minha. Ele não falou nada. É um palpite? É um palpite meu. Eu acredito que o Aviloib agora em janeiro de 2026 vai subir a nota do 3I Atlas para 6, ou seja, colocando esse objeto como provavelmente, de fato, uma nave alienígena ou um objeto artificial e não natural, e a coisa vai ficar maluca, tá? A coisa vai ficar maluca porque as TVs não vão mais poder deixar de falar sobre o 3I Atlas. As pessoas vão ter que falar mais sobre esse objeto, porque elas vão ser obrigadas a falar, porque vai ser o grande assunto. E se a gente achou, Cris, que 2025 foi o ano em que a gente mais viu o 3I Atlas como algo artificial, como uma possível nave gigantesca que chegou no nosso sistema solar... Como diria aquele mesmo, sabe de nada inocente? Sabe de nada inocente, porque parece que 2026 isso vai ser ainda maior. Isso vai ser ainda maior. E a gente vai continuar de olho, tá? Só um alerta que eu preciso deixar aqui pra vocês é o seguinte. Não era só o que nos faltava. Não era só o que nos faltava. Esse é o Sol que anteontem ele produz, ó, 2 dias atrás, bem no ano novo. Lembra que eu falei, ó, ano novo a gente pode ter pipoco? Teve pipoco. Quase de classe X, foi classe M7.1, da região AR4324. Isso aqui é explosão de radiação e teve também uma ejeção de massa coronal que deve golpear a Terra mais ou menos hoje, mais ou menos entre hoje e amanhã. A gente pode ter uma tempestade solar aí de mais ou menos uma G2, inclusive, opa, tá aqui, ó, aqui tá falando inclusive, né, uma tempestade solar de nível G2, lembrando que vai de G1 a G5 a tempestade solar, a gente pode ter uma G2 para amanhã, 3 de janeiro, pode chegar a qualquer momento, inclusive, tá? E quem que produz isso? Essa região aqui, ó, a R4324, por incrível que pareça, não foram essas, tá? Foi essa daqui de cima, e se a gente for analisar ela na questão da polaridade, vamos dar um zoom nela aqui, ó, olha isso, ela tá com campos magnéticos meio misturados, a coisa está um pouco tensa e a gente pode ter novas explosões de radiação com ejeção de massa coronal vindo na direção da Terra. Aqui, ó, a gente tem aquelas regiões ativas lá de baixo, né, do hemisfério sul do Sol, e aqui a gente consegue ver também a questão da polaridade delas, que também não tá nada legal. Tá, pelo menos, bem separada essa de cima, não posso dizer a mesma coisa dessa daqui de baixo, tá? Mas... Cris, a gente continua como? Continuamos de olho. Um feliz ano novo para todo mundo, ó. Já entramos no novo ano com notícia arrebatadora. Arrebatadora, tá? E a gente continua de olho. Feliz 2026, que esse ano seja maravilhoso, de muitas descobertas, de muita paz, de muita harmonia, de tudo de mais maravilhoso na vida de cada um de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, de olho no Sol, no céu e muito de olho no 3I Atlas. E até a próxima. Fui, tal.